E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Vocês podem ver no título, né? Eu vou fazer a questão mais difícil do Enem, que foi essa, 2025, né? E também eu vou trazer outra questão que foi considerada difícil e polêmica. E apesar do que diz o título, bom, primeiro eu vou dar uma pausa, pausei agora, se quiserem ler a questão. Ok, então vamos lá. Como vocês podem ler no título, eu fiz um clickbaitzinho, né? Essa questão não precisa de cálculo diferencial integral para ser resolvida, obviamente, mas vocês sabem que nesse canal a gente gosta de subir o nível das coisas para ajudar as pessoas, né, ensinar alguma coisa interessante. Então, bom, eu vou fazer por cálculo, né, até porque não é exatamente o foco do canal resolver questões do Enem. Bom, vamos lá, né? Um empresário utiliza máquinas cuja pressão interna P em atmosfera depende do tempo contínuo de utilização T em hora e de um parâmetro positivo K, que define o modelo da máquina segundo a expressão. Ótimo. O fabricante dessas máquinas recomenda ao usuário que a pressão interna não passe de 10, ou seja, o P máximo tem que ser 10. O empresário pretende comprar novas máquinas desse tipo que deverão funcionar diariamente por um período contínuo de 10 horas. E é aqui que está a confusão, que muita gente fez, né? Ele falou que a função depende do tempo contínuo, aí ele usou essa expressão período contínuo. Dá a entender que a gente quer calcular, ele pede o K, né? Ele pede o K máximo para que atenda a especificação, né, do PC10. Ele dá a entender que o T é igual a 10, né? Eu entendo, mas isso está errado. Inclusive já saiu o gabarito oficial e a solução fazendo isso foi desconsiderada. Mas a sacanagem foi que eles botaram resposta caso você fizesse isso. Botar T igual a 10 e P igual a 10. Mas não. Mas eu entendo a confusão. É porque ele falou que a função depende do tempo contínuo e que vai funcionar por um período contínuo de 10 horas. Gera confusão mesmo, dá a entender que existe uma variável tempo contínuo. Mas não, o que ele quer dizer é que, bom, a variável t é contínua e ela vai de 0 até 10. É isso que ele quer dizer, tudo bem? Então, bom, ele quer saber, dado o valor de t, que produz aqui o maior valor para esse log, que faça o log dar um valor máximo, ele quer que isso corresponda a um p igual a 10, porque quer dizer que o maior valor do log me produz uma pressão de 10, ou seja, quer dizer que qualquer outro valor dentro desse intervalo ali de t, né, que vai de 0 até 10 horas, foi isso que ele quis dizer. Bom, isso me garante, né, se o valor máximo do log for 10, nesse intervalo considerado, contendo de 0 a 10, se o valor máximo for 10, quer dizer que todos os outros valores, que são menores que o máximo, vão ser menos de 10, então a máquina atende às especificações. De novo, o que ele quer? Ele quer saber o maior valor de K para que a máquina atenda às especificações no intervalo de T indo de 0 até 10 horas, tudo bem? Basicamente, ele quer que a gente ponha um dado valor de K que me garanta que em nenhuma hora, nesse intervalo de tempo, em nenhum tempo, a pressão passe de 10. É isso que ele quer dizer, tudo bem? Ou seja, ele quer que a pressão 10 corresponda ao maior valor de log aí da expressão, tudo bem? O maior valor que essa expressão pode chegar é 10, nesse intervalo de t indo de 0 até 10. Tudo bem? É isso que a questão quer. Bom, ok, a princípio a gente tem uma função estranha, né? Não é uma função log, na verdade a função é 4log. É uma função bem doida, né? 4log de k, t mais 1, t menos 19, né? Função estranha. Bom, o ponto é o seguinte, mas a gente quer que o valor máximo dela seja 10. Interessante. Como a gente faz isso derivando, né? Quando eu derivo igual a 0, eu obtenho os pontos críticos. Então, os pontos que me geram um máximo ou um mínimo. Então, basicamente, derivar e igualar a 0. Isso vai nos dar um ponto de máximo ou mínimo. Depois a gente tem que testar, né?
mas nesse caso é um ponto de máximo. Mas a gente vai fazer o teste completinho, ou seja, a derivada ela me dá o t que produz o valor máximo de log. E aí eu quero que, dado esse t que faz essa expressão aqui chegar ao valor máximo, quando eu multiplicar por k, esse valor pode aumentar, né? Aumentar mais ainda. Lembrando que o log é uma função crescente. Então, dado o valor máximo de t mais 1, t menos 19, quando eu multiplicar por k, isso ainda poderia crescer. Mas, justamente, então, só que eu quero limitar isso com p igual a 10. Então, só vai existir um k, que multiplicado por esse valor máximo, eu faço a pressão dar 10, e aí, bom, eu mantenho a máquina no uso de segurança, né? Porque quer dizer que para todo outro t, quando eu multiplicar por esse k, vai dar um valor, e aplicar o log vai dar um valor menor do que 10. Mas tudo bem, pontos de máximos e mínimos são dados pela derivação, né? Deriva igual a zero. Então, bom, eu vou derivar isso aqui, né? Vai ficar 4 vezes 1 sobre menos k, t mais 1, t menos 19, tudo bem? E, bom, só que aí regra da cadeia, agora a derivada de dentro. Aí, para isso, eu vou até fazer o produto aqui da coisa, menos k, t mais 1, t menos 19. Ok. Beleza? Tudo bem. Então, eu vou fazer a distributiva aqui, ó. T vezes T, T vezes menos 19. Basicamente, isso aqui eu já vou adiantar. Isso aqui vai dar T menos. Bom, vou fazer com calma para vocês acompanharem. T vezes T, T ao quadrado. Aí, olha, eu vou ter menos 19T, né? E aí eu vou ter o 1. O 1 multiplica T, então eu vou ter mais T. E 1 vezes menos 19, que dá menos 19. Tudo bem? Isso aqui vezes menos k. Bom, concluindo, isso vai dar menos kt ao quadrado. Menos 19 com mais 1 vai dar menos 18. Então, menos 18kt. Na verdade, com esse outro menos aqui vai dar um mais. E menos 19 com menos k, mais 19k. Tudo bem? Então, esse é o valor dentro do log. Então, essa é a minha derivada interna da regra da cadeia. Se eu derivar isso aqui, vai dar o quê? Vai dar menos 2kt. Aí, a derivada de 18kt vai dar 18k. E a derivada de 19k, né? Como k é constante, isso aí some. Então, isso aí vai embora. Tudo bem? Ok. Agora eu preciso... Tudo bem, igualar esse fator a zero. Então, enfim, essa derivada vai ser zero quando o numerador for zero. E o numerador é zero. Aqui é 4, não importa. Aqui é 1, não importa. Quando essa expressãozinha aqui for zero. Então, menos 2kt mais 18k tem que dar igual a zero. Aí a derivada dá zero. 18k igual a 2kt. Eu vou chegar aqui conclusão que o t é igual a 9. Então, t igual a 9 me produz o maior valor dessa expressão de log. Na verdade, me produz o maior valor da função, né? Na verdade, eu tenho que fazer agora o teste da segunda derivada para ver se é um ponto de máximo ou mínimo. E a gente pode fazer para ficar bonitinho, mas isso vai aumentar nossas contas. Então, se vocês forem reparar, eu só tenho um ponto crítico. E como a função... então, assim, ou ele seria de máximo ou de mínimo, mas eu só tenho um... Ou a função não existiria ali, né? Mas, quer dizer, ele seria de máximo ou de mínimo, mas o ponto é que eu só tenho um ponto crítico. Então, ele é ou de máximo ou de mínimo. Como a questão está falando de máximo, então, já dá para saber, né? Não precisaria fazer a segunda derivação, porque é só para a gente evitar a conta, então vamos lá. Ok, então já sei que o t igual a 9 produz o valor máximo. Então, eu quero que esse valor máximo seja 10. Então,
eu quero que P de 9, P é a pressão em função do tempo igual a 9, corresponda a 10. Pronto, agora é só jogar a expressão. Então, aqui a gente tem 4 log de menos K, que multiplica... Olha aqui, ó, T vale 9, né? Então, 9 mais 1. E 9 menos 19. Ok, então aqui fica 10 dividido por 4 igual a log de 9 mais 1, 10. 9 menos 19 vai dar, vamos lá, 9 mais 1 dá 10. 9 menos 19 dá menos 10. Com esse menos K, a gente vai chegar aqui em 100K. Tudo bem? Menos com menos mais, 10 vezes 10, enfim. 10 dividido por 4 dá 2,5. Isso aqui é log de 100K. Isso implica que 100K é igual a 10 elevado a 2,5. K é igual a 10 elevado a 2,5, que eu quero o valor de K, né? Dividido por 100, que é 10 ao quadrado. Conserva a base, subtrai os expoentes. 10 elevado a 0,5, que é o nosso gabarito oficial, letra A. É isso aí. Então, enfim, a função é estranha, não sei calcular o máximo, derivo. É isso. Então, assim que a gente resolve essa questão, né? Solução diferente. Tem como fazer sem cálculo de novo, mas não é o objetivo do canal. Mas se vocês quiserem, comentem, deixem aí. Bom, e agora outra questão que gerou polêmica, porque é a primeira vez que aparece função tangente no Enem, mas vocês vão ver que essa questão não tem nada demais. Ok, pausem para ler. E depois tem que olhar o gráfico, mas, bom, vocês podem pausar para ler. Mas vamos lá, né? Um recipiente tem um formato que blá, 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 blá. Sempre comecem lendo o enunciado, a dica para o Enem, a relação entre D e T. Ele fala que é essa função aqui, ele só quer que eu encontre a função. E, bom, basicamente, ele diz que D em função de T, ó, fica esse gráfico aqui. Então, vamos lá, vocês vão ver que, na verdade, é muito simples. É o seguinte, ó, ele me falou que quando T vale 2,5, que é 5 sobre 2, eu vou deixar a fração que a gente vê que isso facilita, a função tem que dar 30. Qual é a única que dá 30 quando T é igual a 5 sobre 2? Se vocês repararem, tá aqui, ó. Se eu botar na letra E 5 sobre 2, vai ficar no parênteses 5 sobre 2 menos 5 sobre 2, que é 0. Então, aqui dá 0 vezes meio. Então, aqui fica um colchete igual a 0, né? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, aqui, ó, fica 30 mais tangente de 0 dentro do colchete. Só que muito simples, quanto é a tangente de 0? 0. Então, 30. Então quando eu ponho 5 sobre 2, é a única alternativa que isso funciona. Quando eu ponho t igual a 5 sobre 2, me retorna 30. Pronto, bem simples. Literalmente a única alternativa que quando eu substituo o valor que ele me deu no gráfico, eu encontro a alternativa certa, né? A única que me gera as informações estão no gráfico, então é só olhar o gráfico e substituir os valores. Tudo bem? Enfim, daria para construir essa função com outras análises, mas, bom, não é tão relevante. Basicamente é isso. Então, se foi o vídeo de hoje, se gostaram, curtem, comentem, compartilhem. E é isso, até o próximo vídeo.